e Gustavo Negreiros. Boa tarde, Thaisa Galvão. Boa tarde, Gustavo Negreiros. Hoje vocês não vieram em harmonia. O que isso significa? Tem essa questão toda do Ezequiel. Deixa eu começar falando com o Gustavo. Já você fez, inclusive, um texto nesse final de semana falando sobre o enigma Ezequiel. E agora ele diz que não, ele vai conversar com um, vai conversar com outro, para, enfim, decidir quem vai apoiar. Continua sendo um enigma? Boa tarde, Micarla. Boa tarde, Thaisa. Boa tarde a você, amigo da TV Ponta Negra. O bom é que Thaisa está puxando pro verde e eu pro vermelho. Tem alguma coisa estranha aí, Micarla de branco, né? Para dar um pouco de paz aqui a gente. Mas olha, o Ezequiel realmente é um enigma. E eu queria parabenizar o pessoal da FM lá de Martins, né? Porque conseguiu tirar algumas palavras de Ezequiel. Me lembrando que só Ezequiel fala por Ezequiel, mas ninguém. E aí fica muito difícil a gente saber o que Ezequiel pensa. Ezequiel, esse final de semana, que bateu foto com o Garibaldo, com o Walter e com o Rafael Mota. Apesar de ter dito na rádio, lá na FM de Martins, que vota em Rogério Marinho. E que o Rio Grande do Norte teve muita sorte, mas muita sorte, de ter dois ministros como Fábio Faria e Rogério Marinho nesse governo de Bolsonaro, né? Que Bolsonaro trouxe muita coisa para o Rio Grande do Norte. E é óbvio que trouxe, e todo mundo sabe. Quem quer esconder isso é apenas a governadora Fátima Bezerra. Agora, quanto à posição de Ezequiel, para mim está muito, muito claro. Ezequiel está com a governadora Fátima Bezerra e com Rogério Marinho. O problema é o eleitor. Vocês já comeram aí caranguejo com Toddy ou buchada com chantilly? É mais ou menos como votar em Fátima e em Rogério. É um negócio que dá um embrulho. O eleitor não vai entender esse acordo. O prefeito da cidade diz assim, olha, vota em Fátima. Aí Machado mesmo prefeito, olha, vota em Rogério. É comer caranguejo com Toddy. É comer uma buchada com chantilly. Não entra. Você pode até gostar de chantilly e pode gostar de buchada. Um no almoço e outro na sobremesa. Mas juntos, misturados, não dá liga, sabe? A consistência não é boa. E é isso que esses políticos têm que entender, e principalmente Ezequiel, que de grande candidato ao governo do Estado, de favorito para ser reeleito à presidência da Assembleia, hoje tem uma situação política bem complicada. Ô, Thaisa, aproveitando que olha, eu nunca tinha imaginado buchada com chantilly. Como é que é? Caranguejo com bode. Com Toddy, todinho. Com caranguejo Toddy. Com Toddy. Caranguejo com Toddy. Enfim, você acha que o que Gustavo falou sobre essa questão da definição do deputado Ezequiel vai ser tão estranha assim, Thaisa? Boa tarde, Micarla. Boa tarde, Gustavo. Boa tarde, você que nos acompanha. Micarla, eu acho que o deputado Ezequiel Ferreira está muito definido. Eu acho que a entrevista dele não trouxe muita novidade. Para a gente que está acompanhando esse processo, ele falou, né, essa questão que o Gustavo falou, que o Bolsonaro trouxe muito dinheiro para o Rio Grande do Norte, mas ele deixou muito claro ali que ele trouxe para o Estado, mas não para o governo, se referindo que ele trouxe dinheiro para os municípios, para os prefeitos. Né? Eu não vi muita novidade, Micarla, porque essa coisa de ele dizer que vai conversar com a governadora Fátima Bezerra, que vai conversar com o Fábio Dantas, ele já tinha dito, agora ele não disse quem já está conversando, quem já está adiantando algumas conversas, algumas coisas que já estão acontecendo. Para mim, o mais significativo dessa entrevista do deputado Ezequiel Ferreira não foi nem a entrevista, foi o sinal verde que ele deu depois da entrevista. Terminada a entrevista em Martins, ele vestiu uma camisa verde e foi para Apodi se encontrar com Walter Alves. Walter Alves, Micarla, que não é um deputado isolado, ele é o vice de Fátima. Quando Ezequiel elogia Walter Alves, ele não está fora do palanque de Fátima, ele está no palanque de Fátima porque Walter Alves não é um candidato isolado, ele é um vice. Né? Então, eu acho que o caminho de Ezequiel é o palanque da governadora Fátima Bezerra. Ele vai conversar, porque ele tem que conversar com todo mundo, porque ele é presidente de partido. O PSDB hoje está meio a meio, são 12 deputados na Assembleia, metade está com Fábio, metade estaria com Fátima, contando com ele, estaria com Fátima. E aí, Micarla, o que é que ele tem que conversar? Ele tem que a liberdade do partido
vai acontecer como aconteceu na eleição passada, como acontece no PSDB nacional, e aí o que é que vai se definir é o tempo de televisão do PSDB para onde vai. E aí Ezequiel vai conversar com os deputados, mas também com a executiva do partido, da qual ele é o presidente, e no final das contas a palavra final será dele. E agora eu vou sair no caso do PSDB local, estadual, e vamos para o PSDB nacional. O PSDB é um partido que é considerado um partido que gosta de estar em cima do muro. É um partido já historicamente já ligado a isso. Agora, Gustavo, João Dória ficou insatisfeito. Está insatisfeito, João Dória, do PSDB, com a pesquisa realizada nesse final de semana pelo partido para definir quem é que vai ser o candidato à presidência do PSDB. Lá também os tucanos estão sem saber, lá está meio, como é que é, buchada com Toddy, é isso? Buchada com chantilly. Lá também está tendo esse tipo de alimentação, esse tipo de cardápio está sendo servido? Cardápio indigesto é o João Dória, uma espécie de cabeça de bode com o quê? Com achocolatado? Não, sei lá, com morango, né? O João Dória ele ganhou as prévias e acha que aquilo ali era o suficiente. E o PSDB sabe que tem uma bucha de canhão e quer se livrar dela e inventou essa pesquisa. Aí o PSDB murista, como aqui no Rio Grande do Norte, e acaba sendo, quando você é murista, você tem uma tendência a ser governo, não pense que Ezequiel não será governo, qualquer que seja o próximo governo, que é lamentável para um político, e o PSDB, que teve o protagonismo durante anos, ou governando o Brasil, ou então indo para finais, né, para o segundo turno, ali com a Aécio, com o próprio Alckmin, com o Serra, de repente perdeu completamente o protagonismo. É um retalho hoje em cada estado. João Dória só serviria para prejudicar a situação nos estados, que em alguns estados tem candidato ao Senado, tem candidato a governo, então João Dória é aquela alavanca para baixo. Porém, é bom olhar para o João Dória e trazer para o Rio Grande do Norte. Você vê que o João Dória foi escolhido das prévias e não deverá ser o candidato. A mesma coisa é que um provável senador do estado, pré-candidato ao Senado pelo estado do Rio Grande do Norte, o Carlos Eduardo Alves, camarada Carlos, ele também pode não ser o candidato da governadora Fátima Bezerra ou do petismo, apesar dele dizer justamente o contrário. Carlos Eduardo recebeu uma ligação esse final de semana da governadora. E não foi com um pedido, não. E não foi com a delicadeza de Fátima, não. Foi com uma ordem. Mergulhe e pare de falar bobagens. Ele que se diz assim o líder e que vai eleger a governadora Fátima Bezerra, sentiu a dureza do recado da governadora. Desapareceu aí por 48 horas e deverá passar essa semana em silêncio. Quanta bobagem o camarada Carlos falou nesses últimos dias. E aí, o exemplo de João Dória e do camarada Carlos, que nada está definido. O jogo só acaba quando termina. Agora eu vou parafrasear uma frase bem de Carlos Eduardo, vice é vice, né? Vou parafrasear, pré-candidato é só pré-candidato, né? É isso, Thaisa Galvão, parafraseando o ex-prefeito Carlos Eduardo. Você acha que João Dória é apenas um pré-candidato também? Micaela, quando você faz parafraseia essa frase aí, tão conhecida, eu vou para uma outra que você entenda como você quiser. Vingança é um prato que se come cru e gelado. Pois é, Carlos Eduardo teve que mergulhar, a governadora Fátima Bezerra mandou ele dar aquele mergulho lá na piscina, na praia, no mar, não sei aonde, e aí ele faltou ao acontecimento do domingo político, que foi o aniversário da deputada Euriane Macedo. Euriane Macedo recebeu a governadora Fátima Bezerra, que estava lá com Samanda, que é a pré-candidata a deputada federal, o deputado Benes Leocádio, o deputado Rafael Mota estava lá. Carlos Eduardo não estava lá como pré-candidato a senador, mas Rafael Mota estava lá. E a deputada Euriane Macedo foi para o palco com ele, apresentou, deu um abraço no palco para todo mundo ver e disse que estava ali uma pessoa de quem ela tinha muito carinho e muito respeito. O presidente da Câmara, Paulinho Freire, também estava lá. Agora, o que me chamou a atenção foi que a governadora Fátima Bezerra fez várias postagens sobre o aniversário de
de Eudiane Macedo, mas em nenhum momento ela colocou ali perto de Rafael Mota. Ela esteve sim perto de Rafael Mota, em algumas vezes, mas na postagem da governadora, ao mesmo tempo que ela manda Carlos Eduardo mergulhar, ela respeita Carlos Eduardo e não posta nada com Rafael Mota. Outro assunto também do final de semana foi a decisão do PSOL, Micarla, rapidinho, pelo nome de Freitas Júnior para ser o pré-candidato a senador do PSOL. E o que é que significa isso no Rio Grande do Norte? Significa que o PSOL se alinhou lá no plano nacional com Lula e aqui não quer fazer barulho, porque se quisesse fazer barulho, o nome seria o do professor Robério. O professor Robério tem voto, o Freitas Júnior, ele pode até aparecer muito bem na televisão, mas não tem. Freitas Júnior foi candidato a governador em 2018, teve menos de 10 mil votos, numa eleição em que Robério foi candidato a deputado e teve 18.500. Robério foi candidato em 2014 e teve quase 130 mil votos. Então, se o PSOL quisesse ter candidato, seria Robério Paulino. Nesse caso, eu até aproveito agora para perguntar a Gustavo. O que você acha, Gustavo, do nome de Freitas Júnior do PSOL para o Senado? Olha, é um nome muito ruim, muito fraco, mas qualquer coisa é melhor do que o de Robério Paulino. Apesar de concordar com Thaisa, que Robério Paulino tem muito mais musculatura eleitoral e uma pessoa muito mais conhecida. Mas trocando um pelo outro, é um nada. Gustavo e Thaisa, quero agradecer pela participação de vocês. Agora, Thaisa, a gente dá para marcar essa buchada com chantilly, esse cabeça de bode com morango? Você está topando esse almoço de Gustavo? Eu quero saber de que cor ele vai, de que cor você vai também. Eu estou de verde aqui. Agora que eu entendi que eu estou com... Será que é o verde que o deputado Ezequiel vestiu para ir lá para Apodi? Ou é o verde Garibaldi? É o verde Garibaldi, é o verde Henrique, afinal de contas, e você? Olha, o prefeito lá, o Alain, no dia seguinte recebeu o Rogério Marinho, que também estava de verde. É muito engraçado isso. O prefeito um dia estava com Rafael Mota, outro dia com o Rogério, e levou o Rogério para casa dele. Eu estou querendo saber desse almoço, viu, Gustavo? Estou querendo saber desse almoço, mas não sei se eu quero ser convidada para ele, não, porque é muita iguaria estranha para o meu paladar. Thaisa Galvão, Gustavo Negreiros, obrigada pela participação de vocês.